Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então vamos para a aula 501 e pelo YouTube é 130. Por que pelo YouTube é 130 e a aula é 501? É porque iniciamos primeiramente com links que eram concedidos para os regionais e algumas associações locais. Posteriormente, o professor Fumio Nishiyama, que é o presidente doutrinário para a América Latina, tomou a decisão, coração grande, de abrir para que todas as pessoas pudessem assistir. Isso vem beneficiando muita gente, não só do Brasil, mas do exterior. Muitas pessoas de outros países, brasileiros que moram em outros países, ou mesmo pessoas de outra nacionalidade que sabem falar português. Por isso que é aula 501 e YouTube 130. Então vamos para a primeira pergunta. Feminino divorciada, 62 anos. Sinto muita falta de meus filhos que já estão casados e felizes. Gostaria de receber mais atenção deles. O que devo fazer? O que deve fazer é fazer uma autorreflexão, verificar que quando se dá muita atenção, muito carinho, muito abraço, muito amor, os filhos estão sempre procurando, conversando, entrando em contato com os pais. Isso é natural que aconteça. Então há filhos que estão distantes da mãe porque ela era muito autoritária com o pai e eles não concordavam da forma como ela agia. Ou então há casos, que estou dizendo aqui são hipóteses, então veja qual que você se enquadra nessas situações, ok? Há filhos que são distantes da mãe porque foram rejeitados. A mãe, quando soube que estava grávida, ela rejeitou, não queria a gravidez, ou então queria do sexo oposto do que a criança veio. Isso gera um ressentimento, uma mágoa, embora a nível consciente a criança não saiba, mas o inconsciente registrou os 9 meses que ela ficou na barriga da mãe. Há mães que sentem os filhos distantes porque ela, mãe, deu muito trabalho para a mãe dela quando criança e ainda carrega sentimento de culpa. Eu citei no livro, um dos meus livros, sobre um fato que aconteceu no Japão, exatamente era essa situação. O filho se tornou rebelde, brigava, gritava, não queria saber de ir na escola, e pegar os objetos, jogava na mãe, e quando o pai estava jantando, ele dava soco no pai. E então ela foi na Seitonei e a orientação que ela recebeu foi: você precisa renascer, renascer.
Então, nesse renascimento, ela entendeu que era voltar para a infância, voltar para a barriga da mamãe. Então, foi quando ela percebeu, descobriu e lembrou que deu muito trabalho para a mãe, que era muito rebelde. E quando ela se arrependeu disso, começou a pedir perdão para a mãe, a situação mudou totalmente. Outro detalhe, há filhos que levaram muita bronca e surra da mãe na infância. No Google, você pode entrar no Google e procure ver um vídeo de um chimpanzé de 59 anos que não queria se alimentar, já estava esperando a morte, estado depressivo, não atendia chamado de ninguém. Então pediram para que primeiro o criador fosse até ele. Quando ele chegou, foi falando, de repente o chimpanzé reconheceu a voz, deu um grito e abraçou o homem, porque ele não esqueceu de todo o carinho que ele havia recebido desse cuidador. Outro detalhe, há muitos pais que pensam ter criado os filhos só porque cresceram fortes e deram tudo o que eles pediram, coisa material, mas não deram amor, não deram abraço, e muitas vezes de cara feia com os filhos. Isso faz com que os filhos, quando crescem, fiquem distantes, ficam totalmente distantes. Não estou criticando nem julgando, mas quero que entendam que faltou amor de sua parte, mas atenção. Então, um detalhe que é importante entender, corrigir, não se culpe, mas comece a praticar hoje mesmo a oração de perdão para cada filho, no mínimo 30 vezes para cada um. Não precisa ficar parada, vai fazendo enquanto cozinha, enquanto anda, enquanto dirige, vai praticando. Para cada um 30 vezes por dia, na parte da manhã. E à tarde, vai agradecendo pelo menos 40 minutos, 1 hora para cada filho. Praticando desta forma todos os dias, depois de 20 dias, ligue para os seus filhos, ou então mesmo que não ligue, veja que eles vão ligar para você, porque eles vão captar, as mentes se comunicam, vão captar as vibrações de amor que você está enviando a eles, ok? Outra pergunta, feminina, 43 anos, casada, sou praticante da Seichonei desde 2007, fiz minha árvore genealógica e tenho um quadro na minha casa com os nomes dos antepassados até os 3 avós. Porém, na minha infância, no lado do meu pai e minha mãe, muitas pessoas já tiveram depressão e meu irmão tem esquizofrenia. Qual o motivo dessas manifestações? É o que está na Sutra Sagrada. Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas. Espíritos que não têm estômago sofrem de doenças gástricas. Então, algum antepassado que ainda não se iluminou totalmente, mesmo que você fale, mas eu leio a Sutra há muito tempo, às vezes ocorre de algum antepassado estar dormindo e despertar depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos depois acordar, e quando ele começa a entender o que está acontecendo, começa a recapitular. Por isso, pode acontecer essas coisas. Então, quando há na família antepassados que faleceram de mortes trágicas, suicídios, assassinatos, problemas mentais, esquizofrenia, procure verificar nos antepassados por parte do pai e antepassados por parte da mãe se aconteceram situações assim. Descobrindo quem foi, relacione, marque no papel os nomes e reserve um horário para orar para essas pessoas durante 21, 30 ou 49 dias, exclusivamente para eles, ok? Evoque o nome deles, leia a Sutra Sagrada, quando terminar, diga agora, regresse para o mundo espiritual, que amanhã nós vamos continuar no mesmo horário. Fazendo isso todos os dias, a situação vai começar a melhorar muito. E para o seu irmão, além de fazer essa oração, orem para ele. Leiam a Sutra para ele, fala para sua mãe também ler a Sutra, mas não pensando, estou lendo para você ficar curado da esquizofrenia. Se pensar dessa forma, a oração não vai surtir efeito, porque você está admitindo, está reconhecendo que ele está com esse problema. Por isso que o mestre cita para ver a natureza divina dele. O próprio Yogananda menciona isso, está no livro Verdade da Saúde, que posteriormente eu vou falar sobre ele, sobre esse livro, sobre o que nós estamos falando, e é para não pensar naquilo que está vendo. Se quer que manifeste a saúde, pense na saúde, não pense na doença. Se pensa que está com esquizofrenia e ficar pensando, eu vou rezar para ele ficar curado, o problema vai continuar e a oração não vai surtir efeito. Quando for orar, precisa ter em mente que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, que é a vida perfeita que Deus criou. É nesse foco que precisa manter a concentração.
Outra pergunta, feminino, 65 anos, casado, moro em Joinville, tenho medo de doenças em mim e meus familiares. Meu marido está com tontura e tenho medo que o médico vai falar. O que eu faço para mudar? Sofro muito com isso. Muito obrigado. O que precisa mudar é o seu modo de pensar, o seu modo de ver as coisas, que a sua mente está voltada 100% para esse mundo fenomênico. Então, quando nós concentramos a vida somente para o lado do mundo fenomênico, aquilo que acontece aqui na Terra, esquecemos de voltar a nossa mente para Deus e para o mundo celestial, onde não existe guerra, não existe miséria, porque Deus não criou nada disso. Todas essas coisas desagradáveis que acontecem na face da Terra, tudo é projeção da mente do ser humano. Então, enquanto o ser humano mantiver sentimento egoísta, sentimento de discórdia, sentimento de ódio, mágoa, ressentimento, isso se materializa em forma de situações desagradáveis. Por isso, volte a mente para Deus, leia com atenção, por exemplo, A Verdade da Vida, volume 2. Leia com atenção, leia com cuidado, se não entender, volta, releia. E há textos como O Contágio por Sugestão. Preste bastante atenção, leia e releia esse texto várias vezes. Outro item que está nesse livro, A Causa Verdadeira da Doença. Outro, A Mente Coletiva e a Mente Individual. Ou seja, estude, não é simplesmente ler, estude A Verdade da Vida, volume 2, ok? O outro fato é que, como não ser atingido, que está no livro também, como não ser atingido pela ideia coletiva da doença. Outro, todas as doenças resultam da fixação da mente. A mente fica fixada em doença. Hoje a turma está fixada na televisão e só ficam passando sobre pandemia. Quanto mais ficam passando, mais mostrando, mais falando. Isso está no livro do Mestre, e livros que foi escrito há 80 anos. Há 80 anos ele fala, quanto mais a imprensa, mais a mídia, martelar, o pessoal, o povo vai ficar sugestionado e com medo da doença. Então, o sugestionamento é uma coisa muito forte. Então, existem pessoas que ficam sugestionadas de medo que aconteça alguma coisa, tá? Já citei algumas vezes de uma senhora no Japão que ouviu uma propaganda de remédio, e remédio dizendo que algumas manchas que aparecem, e ela ficou assistindo atentamente. Quando terminou de ouvir a propaganda na rádio, alguns minutos depois o rosto dela ficou todo pipocado, como se estivesse exatamente com aquela doença. É o medo, é o sugestionamento que faz acontecer, ok? Não havendo sentimentos doentios, o corpo não é prejudicado por bactérias. Por que uma pessoa boa adoece? Outro item que é explicado no livro. Agora um texto muito bacana. A célula é argila, a mente é o escultor e o corpo humano é a escultura. Está nesse livro também. Então a célula é argila, a mente é o escultor. De acordo com a nossa mente, nós vamos transmitir, por isso que chama-se doença psicossomática, e a medicina psicossomática está cada vez mais avançando nesse sentido. E o corpo é a escultura. Outro detalhe, como conhecer a essência do ser humano e do mundo. Okay? Depois leia o livro A Verdade da Vida, volume 24. Outra pergunta masculina, 42 anos, divorciado. Não se firma em relacionamento e nem no trabalho. Olha, procure superar esse problema. Então esse relacionamento muitas vezes não se firma porque o seu modo de ser, analise, procure trabalhar mais o seu modo de pensar, o seu modo de agir, não ficar com a mente insatisfeita, não julgar, não criticar, não reclamar, ver o lado bom das pessoas e comece um sentimento de harmonização com o próprio pai. Você guarda alguns ressentimentos com o papai ou com a mãe. Então, isso acaba se projetando no seu relacionamento. Então, o homem que guarda a mágoa da mãe, projeta isso na esposa, na futura esposa. Ou a mulher que guarda do pai, projeta no marido, no futuro marido. Então, analise esse fato, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, faça uma autoanálise, procure sorrir mais, ser mais agradável, em todos os sentidos, ser benquisto, saber ouvir, né? Saber ouvir e também sorrir sempre que puder. Outra pergunta, feminino, 47 anos, casada, 5 abortos, uma gravidez gemelada de 2 meninas, uma ficou na UTI 116 dias e a outra infelizmente faleceu no parto. Meu relacionamento com meu marido é conturbado. Eu tinha uma boa saúde,
mas nos últimos anos descobri um microadenoma de hipófise, dores nas costas, hérnia lombar e uma no pescoço. Tenho queda de cabelo há 3 anos e já gastei rios de dinheiro e nada resolve. Tenho gastrite, azia, refluxo que me deixa cansado e com dificuldade de respirar e ajuda a piorar minha condição de asmática. E sinusite também. E por vontade do meu marido, nos mudamos de São Paulo para o interior, onde ele tem família. A cidade é extremamente quente, o que me deixa muito cansado e irritado, a pressão cai, e isso vem ocasionando muitas brigas entre nós. Ajude-me, por favor. Infelizmente, eu culpo meu marido por esse sofrimento atual. Esse é o problema, que você precisa fazer uma autorreflexão, procurar entender. Quando você entender, deixar de ver o lado dele negativo, o lado defeituoso, e procurar ver as virtudes, as qualidades dele e agradecer. O fato é que você não mora no Iraque, você não mora na Síria, você não mora no Paquistão, você não mora em Serra Leoa, você mora no Brasil. Então agradeça pelo fato de ter uma casa, agradeça pelo fato de ter uma família. Tudo isso faz com que a situação comece a mudar. Leia o livro Lições para o Cotidiano. Leia e releia, ali não se prenda somente aos fatos, mas procure entender o comportamento e como que as pessoas que estão citadas no livro resolveram os seus problemas. Tudo através de uma autorreflexão, tudo através de uma harmonização, sentimento de gratidão principalmente, e as coisas começaram a mudar. Tudo isso que você relacionou mostra o quê? Mostra que o seu modo de viver precisa ser mudado. O problema não está fora, diante dos seus olhos. O problema do corpo é a projeção daquilo que está na mente. Se você pensar, imaginar que está no ambiente do limão, vai aparecer o quê? Água na boca. Mas se você guardar mágoa, ressentimento, ódio, tristeza, o que vai aparecer no seu corpo? Doenças e mais doenças, ok? Então, analise, faça isso, tome essa decisão de analisar, de procurar entender a si próprio. Leia Lições para o Cotidiano, depois leia A Verdade da Vida, volume 18. 18 é um livro pequeno e atente-se no depoimento, leia com atenção o depoimento da senhora Mia. É numa mesa redonda, onde a senhora Mia fez uma série de depoimentos, esclarecimentos da mudança que aconteceu na vida dela quando ela foi buscando e entendendo que dentro dela estava o problema, ok? Quando ela mudou, a situação também mudou. Então não deixe a mágoa ou o ódio destruir a sua vida. Perdoe, 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 agradeça muito. Doravante, não veja o lado negativo do seu marido, por isso procure não julgá-lo. Cristo disse: não julgueis para não serem julgados. Mesmo quando uma mulher foi pega adultério, levada para Cristo, e os escribas e fariseus provocaram Cristo e disseram: Moisés disse que deve ser apedrejado, qual é o que me diz sobre isso? E isso que Cristo não respondeu. Então os escribas e fariseus provocaram, e Cristo, abaixando a cabeça, começou a escrever na areia. Aí depois ele se levantou e disse: apedrejar, então que atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado, quem nunca cometeu um pecado, quem nunca cometeu um erro. Um olhou para o outro, todos se afastaram. E depois o que ele disse para a mulher? Nem eu te condeno. Ou seja, nem eu vou te julgar, nem eu vou te condenar. Não peques mais e vai embora, tá? Pode ir embora, mas não julgue seu esposo, não julgue, não critique, nem condene, ok? Agradeça, que ele vai mudar. O fato de você mudar, ele vai se transformar no marido que você realmente deseja, porque você mudando, estará se transformando na esposa que ele deseja ter. Outra pergunta, feminino, 65 anos, solteira. Sou mãe solteira e tenho um filho de 24 anos. Tenho zumbido nos ouvidos que às vezes ficam bem altos. Recentemente recebi diagnóstico de bexiga caída. O que eu poderia fazer para sair dessa situação? A causa de zumbido, que a causa é espiritual. O que eu comentei já algumas vezes é um fato de uma pessoa que eu orientei no Rio de Janeiro. Ela tinha forte zumbido e foi até para os Estados Unidos fazer uma cirurgia no cérebro para tirar o zumbido, e o zumbido não sumiu. Então, quando estive lá, eu falei: esse problema não é físico, é espiritual. Seu avô ou algum antepassado seu quer falar com você, mas não precisa falar com ele. Leia a suta para os antepassados, leia a suta para o seu avô, especialmente durante um período. Ela fez e sumiu o zumbido. E pessoas também que
quando tinha um pai ou uma mãe que dava certas broncas, ficava com aquele pensamento, não quero ouvir, chega de bronca, e então não querer ouvir é como se tapasse o ouvido, não quero ouvir, então esse pensamento, não quero ouvir, acaba gerando zumbido, e isso incomoda a pessoa, porque é a materialização daquele desejo de não ouvir papai ou não ouvir mamãe. Há pessoas que curaram quando se harmonizaram com os pais, tá bom? Quem ainda lembra das tristes broncas do pai e da mãe, é porque ainda não os perdoou. Agradeça a papai, agradeça a mamãe do fundo do coração, agradeça tudo que eles fizeram por você, tudo. E bexiga também é outro detalhe que a causa, geralmente bexiga é causa, ressentimento que guarda do cônjuge, mas no caso você diz que é solteira, então você guarda de uma pessoa que ou foi seu marido, ou foi seu companheiro, ou foi seu namorado, noivo, e você ainda não perdoou essa pessoa. Pratique a oração do perdão várias vezes por dia e agradeça. Várias vezes que eu digo, no mínimo 30 vezes por dia. E agradeça, obrigado. Esse problema vai desaparecer. Feminino, 61 anos, viúva. Gostaria de saber claramente como ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar para os antepassados. Para ler em agradecimento para eles, tem que falar algo? O que falar? Não tem oratório? Posso fazer a leitura da Sutra Sagrada assim mesmo? Pode. Ler com sentimento de gratidão, antepassados. Cita o sobrenome deles. Muito obrigado, com muito amor e gratidão. Vamos estudar a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Se quiser fazer oração Pai Nosso antes, porque se você está iniciando, então faça oração Pai Nosso. E leia também o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Okay? O que vale mais não é o fato de você ter ou não ter oratório. Oratório é bom? Sim, é bom, porque é uma catedral para ele. Mas de que adianta também ter um belo oratório, um magnífico oratório, se a pessoa não ora para os antepassados? É melhor colocar uma toalhinha, é melhor aquele que não tem, mas faz com amor, colocando uma toalhinha branca sobre a mesa e leia a Sutra para os antepassados, do que ter e não rezar para os antepassados. Okay? Então, comece a fazer, posteriormente você pode adquirir oratório, ou então você não pode construir. Leia o livro Melhor Seu Destino, orando para os antepassados, que aí começa e fala até sobre essa parte. Então, coloque a toalhinha e faça isso. Então, leia a Sutra Sagrada, Chuva da Néctar da Verdade, e diariamente faça no mesmo horário. Outra pergunta, feminino, 60 anos, casado. Sou casado há 24 anos e não temos filhos. Conheci Johnny há muitos anos. Meu marido, ultimamente, está extremamente nervoso, medroso, sempre foi, mas depois do Covid piorou. Nunca ficamos doentes, graças a Deus. O irmão dele está com depressão profunda, não sai do quarto, está desempregado e mora com os pais. Tem 53 anos, 3 casamentos desfeitos. O médico diz ser hereditário. Fico muito apreensiva com essa situação e tento negar. O que me orienta? Continue negando. Negue aquilo que você está vendo com os olhos carnais e afirme aquilo que Deus criou. Se você acredita que é filha de Deus, acredita que nós somos vida perfeita de Deus, que a nossa vida é perfeita, é indestrutível, é imortal, que Deus é o nosso Pai, acredite nisso e afirme isso, ok? Outro fato também que você mencionou sobre o seu cunhado. Uma vez eu estava na Academia de Biona, saindo, após ter feito uma palestra, uma senhora, se não me engano, Maria, o nome dela, que trabalhava na Pomba Branca, na sede central. Então ela disse, a pessoa tem um relato interessante. O irmão do meu marido, irmão do meu marido, estava em depressão, desempregado. Meu marido colocou o nome dele na missão sagrada, porque o irmão colocou um beneficiário como beneficiário dele. E dia seguinte o irmão ficou curado. Isso porque as vibrações de amor. Então faça isso, faça a forma humana também, que é muito importante para que ele possa receber as orações. E se você ler a Sutra Sagrada, quiser que tudo comece a mudar, tudo comece a melhorar, centenas de vezes para o seu cunhado, ele vai mudar.
Tá? Então, no livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, há alguns casos de pessoas que leram, tomaram a decisão de ler 1000 vezes a Sutra Sagrada. Lendo 6, 7 vezes por dia, ou 5 vezes por dia, até completar 1000 leituras, a pessoa muda totalmente. Até contei um caso que aconteceu na cidade de Florianópolis, de um rapaz que estava na mesma situação, trancado no quarto, não saía do quarto, só, trancado, modo de dizer, não saía do quarto, só ficava no quarto, parede toda pintada de preto, cortinas pretas, ele só usava roupa preta, cabelo comprido. Então, quando a tia dele, que era pretora, falou para a mãe, para a irmã, né, a mãe dele, leia a Sutra, leia 1000 vezes a Sutra, eu vou te ajudar. Ah, não posso, porque eu sou evangélico. Eu falo, não tem importância, Seitiana transcende todo sectarismo, Seitiana explica todas as religiões. Ah, meu pastor vai achar ruim, não precisa falar para ele, faça, é seu filho, faça alguma coisa para ele, eu vou te ajudar. E tomaram a decisão de ler a Sutra. Quando completaram 1000 vezes, ela falou, eu não sei se fizemos 1000 ou passou de 1000. Quando terminamos a leitura da Sutra Sagrada, das 1000 sutras, esse meu sobrinho mudou a fisionomia, falou para a mãe, a senhora vai comigo na casa de tinta? Por quê? Porque eu quero mudar a parede do meu quarto, quero pintar de cor branca, não quero mais que seja totalmente preto, a cortina preta, e ajuda-me a comprar uma cortina também, uma cortina clara, que não seja a preta, de cor preta, tudo preto não, é muito tenebroso, eu quero que uma cor mais clara, né? Não digo branca, mas que seja bege, mas que seja mais clara, e não 100% preta. E as minhas roupas, essas roupas, a senhora pode dar para alguém. Então, em muitos casos, assim, faça como humana para ele, não deixe de ler a Sutra para os antepassados diariamente, ok? E ouça o CD Poder de Oração, pratique o CD Poder de Oração e faça com que seu esposo também, ao invés de ficar só pensando nesses noticiários de doença, quanto mais ficar ouvindo sobre doença, mais vai ficar doente. Leia a Verdade da Vida, volume 24, fale para o seu esposo focar a mente para o lado da saúde, da vida, do bem-estar, e não da preocupação, do medo e da doença. Então, a opção, se ficar pensando só em coisa desagradável, vai acabar ficando doente também. Outra pergunta, masculino, 61 anos, solteiro, faz 1 ano que me separei de uma pessoa com quem convivi 36 anos. O que fazer para curar pré-diabetes? Meu filho sofre de bactéria porque foi picado por carrapato. Como ajudá-lo? Então, sobre o caso do seu filho, a resposta está no livro, na Revelação Divina da Grande Harmonia. Se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas da Terra. Então, esse é um ponto importante, que ele precisa perdoar determinada pessoa. Ele sabe, mesmo que fala, não, está tudo bem, não pode se enganar porque esqueceu a mágoa, o ressentimento. Às vezes a pessoa pensa que está tudo bem, mas ela esqueceu. O consciente não lembra de tudo que está guardado no nosso inconsciente. Então, leia, eu sempre cito o caso que está no livro Iluminando Seu Caminho, onde eu inseri o relato da senhora Jaci Botelho, e ela sofreu 32 anos com a doença no couro cabeludo. E, embora ela pensasse que estava tudo em harmonia com o pai, ela lembrou de um fato quando disse, o que aconteceu com o seu pai e você quando você tinha 11 anos de idade. Ela lembrou da surra, da mágoa que teve do pai, do desejo de ter desejado a morte do pai, mas quando ela lembrou disso, começou a perdoar o pai, e essa doença de 32 anos que nenhum dermatologista conseguia curar, desapareceu por completo. Então, é importante que tenha isso. Outro fato sobre diabetes. Normalmente, diabetes é quando tem algum antepassado que está com sede. É muito comum acontecer também diabetes ou pré-diabetes quando a pessoa não cuida dos antepassados, não visita os seus túmulos, ou visita uma parte, mas não visita outra, e não visita os antepassados do parte do pai e também da mãe ou também do pai. Portanto, dos dois antepassados por parte do pai e da mãe também. Visitar, mas eu não gosto. Ninguém gosta do cemitério, mas é importante, nossa obrigação, visitar os nossos queridos antepassados, providenciar a limpeza, lavar a superfície, precisa lavar dentro, não lava a superfície, leve flores, e em casa leia a Sutra para os antepassados diariamente, a chuva de néctar da verdade. Faça isso todos os dias e veja como essa situação vai melhorar, ok? Então,
essa mágoa do seu filho, será que não pode ser do fato de vocês, depois de 36 anos, terem se separado, ele não guarda mágoa de você ou da sua ex-companheira? Pode ser da mãe dele, pode ser, ou pode ser de algum colega, de um amigo. Diga isso para ele e assim, ele entendendo, vai eliminar essa mágoa e esse problema vai desaparecer. Há muitas pessoas que foram picados por carrapato e não tem nada, e não sofreram problema nenhum. Eu lembro quando era garoto, fui pescar, fui atingido por um carrapato, tinha 6, 7 anos, e não fiquei doente. Então, a doença acaba acontecendo quando a mente não está, quando a pessoa não está em harmonia total com determinada pessoa. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos à parte 2, que é o estudo da verdade da vida. E hoje nós vamos estudar a verdade é a saúde. Um trechinho muito importante sobre complemento das orações. Muitas vezes nas perguntas e respostas fala simplesmente de uma forma muito rápida, compacta, porque são muitas perguntas. Okay? Então, antes, os abraços esperados para Itatiba, São Paulo, Goiânia. Abraço para Quintão, Rio Grande do Sul. O pessoal de lá escreveu: gratidão pela lembrança das afirmações positivas para o estudo da língua estrangeira. E realizei o exercício e a minha compreensão do inglês melhorou muito. Obrigado. Parece que é Isa Maria. É a Isa Maria de Brasília, Distrito Federal. Outro abraço para Arnaldo. Arnaldo, muito obrigado, que está morando no Canadá. Um abraço, Arnaldo. Abraço para Aracaju, São José dos Campos, Caraguatatuba, Itapema, Santa Catarina. Um lugar bonito. Lembro que eu tinha uma belina, e meus filhos eram pequenos, fomos passar as férias lá em Itapema. Abraço para Barreiras, Bahia. Marcos Santo Amaro. Marcos, um abraço. Muito obrigado. Abraço para Iturama, Minas Gerais. Cornélio Procópio, Paraná. Regional Pinheiros, Sorocaba. Abraço para Bolívia. A professora Miriam Soria Garvarro. Graças, muitas graças. E abraço para Catanduva. Cada coisa boa tem que ser comentada, né? Noticiários normalmente só passam tragédia, crime, não sei o quê. A maioria da mídia passa somente coisas desagradáveis. Mas coisas boas precisam ser publicado, divulgado, comentado, para que se propaguem mais coisas boas, notícias agradáveis do que tristes. Então aconteceu um fato muito bonito. O pretor Humberto, que nós comentamos muito, médico, pretor lá de Ji-Paraná, Regional Cacoal, e é aquele pretor que faz uma das orações mais caprichadas para os antepassados diariamente. Já dissemos algumas vezes que ele não lê somente a sutra, além da sutra, lê também trechos da livro Humanidades do Pecado, uma oração da verdade em orações e mais outros trechos de outros livros da verdade. Aí o pretor Humberto comentou-me um fato que aconteceu. Então ele disse o seguinte: 3 vezes por semana vem à nossa casa a personal training para praticar hidroginástica. Então, essa personal trainer, ela orienta a participação dele, do pretor Humberto, da esposa e da filha. Semana retrasada, ele disse, essa personal trainer perguntou à minha filha: o que tem naquele quarto de vocês? A minha filha teve vergonha de falar que era o quarto de orações do pai e disse que a mãe guardava algumas malas lá, o que também é verdade. A personal falou o seguinte: eu estou perguntando porque eu vi um anjo sair daquele quarto e ir em direção à casa. Aí então minha filha falou que era o quarto de orações do pai. Então, esse amor, esse carinho para os antepassados, veja o que acontece. Os anjos ficaram lá depois das orações, o personal 3 já estava na casa deles
onde ainda estava lá, abençoando lá, depois se dirigiu para casa. Um abraço, Pastor Roberto. Muito obrigado. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que está no livro A Verdade e a Saúde. Capítulo 6. Esse livro é muito interessante, A Verdade e a Saúde é muito importante, tem muitas coisas que até menciono. Aqui o mestre explica sobre o prana, sobre a fé, sobre o poder da oração, a influência do espírito com alguém na página 44, sobre o prana novamente, sobre doença mental, sobre epilepsia, a psicografia e também algumas outras coisas. Então hoje conversação com as células, que nós sempre citamos, e hoje então vamos falar sobre a teoria do Yogananda, sobre a terapia espiritual. Um complemento de tudo que nós estudamos sobre o livro A Verdade da Vida, muitas vezes citamos Yogananda porque o mestre cita e tinha uma grande admiração por Yogananda. É interessante que Yogananda, que ele cita muito, Karl Menninger, que ele cita muito, que é o Papa da Psiquiatria Moderna, e o próprio mestre, os três, o Karl Menninger, Yogananda e o mestre, os três nasceram no mesmo ano, 1893. Descobri isso, ninguém me comentou nada, mas por intuição eu descobri, então entendi que realmente Deus enviou esses três grandes iluminados para a Terra para ajudar a humanidade. E aqui diz, Yogananda Yogi Vidente combinou a filosofia com o método Yogi de manutenção da saúde com a verdade que liberta. Okay? Yogananda diz que as palavras ditas por pessoas são manifestações do Espírito de Deus alojado nelas. O som produzido pela vibração do pensamento é a palavra falada. O som produzido pela vibração do pensamento. Nosso pensamento vibra, né? Vibra. De acordo com o pensamento, ela vibra e cria uma aura ao nosso redor, e essa aura muda de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso sentimento. Aí diz, o pensamento é a vibração produzida pela alma da pessoa. Então, a alma que vibra e gera aquele pensamento. Toda palavra que sai da nossa boca é a vibração que transmite as ondas emitidas pela nossa alma, pela alma, e realizam impreterivelmente uma grande obra. Vou repetir. O pensamento é a vibração produzida pela alma da pessoa. Toda palavra sai da boca é a vibração que transmite as ondas emitidas pela nossa alma e realizam impreterivelmente uma grande obra. O que nós temos que entender é que a nossa alma vibra e gera um pensamento. Então vibra de acordo com aquilo que vibra na nossa alma, nós pensamos, vou fazer que tal, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. Mas não é que o pensamento começou, não. Veio por aquilo que veio da nossa alma e que gerou um pensamento. Acho que eu estou com vontade de comer isso, acho que eu vou fazer aquilo, vou estudar. Outro detalhe aqui, continuando, toda obra começa com a vibração do nosso pensamento, da nossa alma, ok? E o que gera pensamento, então, quando coloca em prática esse pensamento, e essa prática que nós colocamos, é importante que seja feito de uma forma com bastante fervor, com bastante dedicação. É o que menciona aqui. Não obstante as palavras da maioria das pessoas não têm vida, muitas pessoas falam muitas vezes blá blá blá, então são palavras que não têm vida. Mas quando a pessoa se concentra em determinada coisa, aquilo passa a ter vida. Mas falando coisas sem nexo, não tem efeito nenhum. Mas, por exemplo, quando a pessoa fala com certo sentimento, por exemplo, já citei um exemplo desse tipo, a criança fala, eu não quero casar, só que aquilo ficou gravado no subconsciente, e ela esqueceu, o consciente esqueceu, mas ficou registrado, não quero casar. Posteriormente acaba acontecendo dela ter problemas para encontrar a alma gêmea, e não encontra porque no inconsciente está muito forte, eu não quero casar. Outro fato que acontece muito também, e que vibra no interior da pessoa, é aquele pensamento
de que só pobre vai para o céu, detalhe que afeta até na parte financeira. A pessoa está hipnotizada por essas palavras e acaba tendo dificuldades financeiras por causa dessas palavras fortemente gravadas no subconsciente. Então, o que acontece? Não obstante as palavras da maioria das pessoas não têm vida, nem demonstram qualquer autoridade, nem força de concretização, porque são emitidas de forma mecânica, sem impor nelas a força espiritual. Então, da mesma forma, você que está assistindo, quando você for orar para a mamãe, papai, para o filho, ou para alguma pessoa da sua família, simplesmente orar mecanicamente, ler como se estivesse lendo um jornal, não vai fazer efeito. Então a oração precisa ter aquela vibração forte no pensamento, ok? Então, aqui diz o seguinte: uma vez que emitimos palavras, devemos emitir palavras da verdade, introduzindo nelas a nossa força espiritual, ou seja, concentração. Nós temos que fazer a nossa parte, nos concentrarmos naquilo que nós estamos falando. Não é simplesmente falar, estou fazendo agora, deixa o problema de Deus que resolva o problema. Não é assim, não. Nós temos que fazer a nossa parte também, que é utilizar a nossa força espiritual. Uma palavra destituída de força espiritual não passa de um resíduo sem conteúdo. É como se falasse Casa, Antônio, João, sem pensar em nada, simplesmente tudo aleatoriamente, não vai surtir efeito nenhum. Uma palavra dotada de sinceridade, fé, crença e força intuitiva é igual a uma bala contendo pólvora de melhor qualidade que, ao ser disparada, segue avante, ultrapassando qualquer obstáculo. Que o mestre não está incentivando o uso de arma nenhuma, só está incentivando que a palavra, quando dotada de sinceridade, fé, crença e força intuitiva, é igual uma pólvora que não falha, estoura, que se você colocar uma biriba, uma bexiga, uma bombinha dessas de São João, ela estoura porque a pólvora é realmente boa, faz com que isso aconteça. Mas, então, aqueles que começam um curso, por exemplo, vamos citar um exemplo para entender melhor esse texto. Uma pessoa começa o curso, começa outro curso, para. Então, aquelas pessoas que começam o curso e desistem, começa outro e desiste. Por quê? Primeira pergunta. Quando você começou a fazer o curso, havia sinceridade? Ou seja, o desejo de fazer aquele curso era uma coisa muito sincera dentro de você? Fala, é esse que eu quero mesmo. É isso que eu quero mesmo. Você falou com vontade, você falou com convicção, você sentiu o desejo de fazer mesmo? Outra coisa, a fé. Você tinha a fé de que estudando, fazendo aquele curso, você ia ser bem sucedido? Você se imaginou, projetou você no futuro como uma pessoa bem sucedida? Crença. E você acreditou realmente que conseguiria êxito? Então, outra coisa, intuitivamente vem aquela força, que tal fazer isso? Eu vou fazer. Da mesma forma como intuitivamente eu tomei a decisão de estudar espanhol sozinho. Então veio, faça sozinho. O homem não é filho de Deus, nós não somos filho de Deus, você não é filho de Deus de capacidade infinita, então por que não estudar sozinho? Por que não ser autodidata? Eu tomei a decisão, eu vou fazer. Mas daí para frente depende do quê? Da minha vontade de estudar. Não é simplesmente desistir, simplesmente e parar, não tenho vontade, eu não estou com ânimo. Tem que se animar, tem que se incentivar, tem que tomar a decisão de sempre procurar se renovar o pensamento e agradecer, encorajar a si própria, a própria pessoa, falar, eu vou conseguir levar avante, não esmorecer, ser perseverante e não simplesmente uma pessoa que qualquer coisa desiste, para. Desse jeito vai ser uma pessoa que vai perdendo a autoestima, vai se desvalorizando por si próprio. O conceito dela, ela tem um conceito muito ruim dela mesmo, porque não leva avante, tudo que começa a fazer para. Viciado em cigarro, por exemplo, aí eu tentei, mas não consegui. Seja perseverante e leve avante e vai conseguir. Comecei a fazer regime e parei. Por quê? Está faltando sinceridade, está faltando fé, está faltando a crença de que você vai conseguir. Se usarmos palavras da verdade compreendendo-as profundamente, racional e emocionalmente, se usarmos a palavra da verdade e compreender racional e emocionalmente, elas sintonizarão com a força criadora do universo. Então, por exemplo, a palavra da verdade, sou filho de Deus. Sim,
Você é filho de Deus. Pai nosso que está no céu significa que nós somos filhos de Deus. Sendo filho de Deus, nós temos capacidade infinita. Temos capacidade infinita como filhos de Deus. Esse é outro detalhe. Assim sendo, tendo capacidade infinita como filho de Deus, não esqueça desse detalhe. E a todo momento, a todo instante, essas palavras, racionalmente e emocionalmente, eu sou filho de Deus, eu vou conseguir e não desistir e levar avante. Com esse pensamento você consegue coisas maravilhosas. Eu vou conseguir porque tenho capacidade infinita, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Pensando assim, convictamente, usando as palavras da verdade, porque eu tenho capacidade infinita, consigo, com tudo que eu quero eu consigo, então vou conseguir porque tenho dentro de mim a potencialidade infinita, eu tenho a vida perfeita, tenho a sabedoria de Deus dentro de mim. E assim, com esse pensamento, vai conseguir realmente, ok? Então, é esse um detalhe que nós temos que sempre manter em mente. Então, aquele que mantém esse pensamento firme, o resultado vai ser maravilhoso. Por isso, não se deve perder a fé até concretizá-lo. Assim está escrito. Acredite na força infinita que está dentro de cada um, dentro de você. E aqui na página 101, a força própria que evoca a força alheia e a força interior que fortalece a própria força. Nada existe que seja maior que a vida universal. Ou seja, nada existe que seja superior a Deus. Nada é superior a Deus. Por isso Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. E nós somos filhos do Todo-Poderoso. Aí um detalhe. Às vezes a pessoa esquece e se julga uma pessoa insignificante, uma pessoa simplesmente um animal, um mortal, descendente de macaco, uma pessoa que nasceu do pecado, ou seja, se auto-menospreza e ela perde totalmente a autoestima porque ela mesma não se autovaloriza. Não se valorizando, ela mesma não vai amar a si própria. Por isso, nada existe que seja maior que a vida universal. E nós somos essa extensão da vida universal. Na sua casa tem uma série de lugares para você poder ligar um aparelho de som, qualquer coisa, um eletrodoméstico, e essa energia vem de onde? Vem da fonte. Chegou na sua casa, mas vem da fonte. E Deus, da mesma forma que Deus é a fonte universal de todos nós, quando diz Pai Nosso que está no céu, e diz o pão nosso de cada dia, na oração Pai Nosso que diz o pão nosso de cada dia, esse pão nosso de cada dia é a vida de Deus que está dentro de nós e que trabalha, que faz o milagre de fazer com que mantenha esse corpo, é o pão nosso de cada dia, que transforma em sangue o alimento que nós comemos, que faz todo esse milagre com o nosso corpo. Quantas vezes você piscou hoje? Você joga a toda hora, a cada minuto você precisa jogar algum coreio porque piscou, porque ressecou? Não. A vida já faz com que tudo se manifeste de uma forma maravilhosa. Aquilo que você ingere dentro do nosso organismo, então existem órgãos, departamento chamado fígado, departamento chamado estômago, departamento isso, departamento aquilo, que faz o milagre se transformar e se transforma em sangue aquele alimento que nós comemos. Então, a vida poderosa é a nossa vida. Devemos, portanto, buscar ajuda apenas na vida universal e não vacilarmos buscando outros recursos. E há pessoas que, quando quer fazer uma coisa, pergunta para um, pergunta para outro, o que você acha? Vai buscar opinião, e muitas vezes uma pessoa que tem palpite. Ao invés de ficar buscando palpite aqui, buscando palpite lá, reza, tranca no quarto, ore para Deus, converse com Deus, para que Deus te oriente. Intuitivamente virá a resposta, desde que a oração seja feita com fervor, com fé e com a mente voltada realmente para Deus. Estando em paz e harmonia, Deus vai sintonizar as suas vibrações, o seu amor, a sua intenção, e vai estar te ajudando de uma forma ou de outra. Não é que ele vai aparecer na sua frente e falar, faça isso. Não, poderá vir de um sonho, de um amigo, um parente ou uma pessoa que vai te sugerir, que tal fazer isso? Ou de um livro que vai cair na sua mão, de uma forma ou outra, Deus vai atender. Agora, pedir dinheiro, Deus não manda dinheiro porque no mundo celestial não tem dinheiro, mas Deus dá sabedoria para que você resolva os problemas. Okay?
Aquilo que se manifesta verdadeiramente no âmago da nossa vida é a força de Deus que habita em nós. Aquilo que se manifesta verdadeiramente no âmago da nossa vida é a força de Deus que habita em nós. Então a força de Deus existe. Habita em nós? Sim. Mas por que determinadas pessoas ficam doentes? Porque ela não está permitindo que essa força se manifeste, porque uma outra força negativa, chamada ressentimento, chamada ódio, chamada tristeza, impede de Deus se manifestar. Aquele sentimento totalmente oposto do que Deus criou, que é onde falta Deus, sentimentos que não têm amor, que não manifesta a vida de Deus, ela prejudica, né? Guarda ódio, inveja, desejo de vingança, tudo isso são fatores que prejudicam a manifestação dessa vida de Deus que existe em nós. Yogananda afirma que para obtermos a salvação de Deus, precisamos utilizar a nossa força de vontade e o nosso bom senso. A força de vontade e o bom senso. Sempre agir com bom senso. Sempre agir com bom senso. E a força de vontade. Às vezes a pessoa segue um caminho, como contamos aqui o caso que está citado no livro de Carl-Menninger, acho que era Carl-Menninger ou o Frank Capra, um dos dois doutores médicos, dizendo sobre uma moça que encontrou uma carteira no chão e pensou, olha, alguém perdeu, vou devolver, tinha documento dentro. Mas de repente o falso eu, o eu ilusório, começou a apitar. Não, para quê? Roubado, não foi roubado, você achou. E começou a gastar o dinheiro. Só que depois veio uma coisa que incomodou muito, que prejudicou, que o que ela foi gastando foi muito mais do que aquele dinheiro que ela usou da carteira que ela achou. Sentimento de culpa. A pessoa deve estar precisando. Deve estar precisando. Talvez precise para comprar isso para o filho. E começou o sentimento de culpa martelar dentro da consciência dela. E por não ter agido com bom senso, por não ter agido com amor, veio uma consciência muito negativa. Ao homem foi dado todo o julgamento. Pode pensar, agir, mas a consequência é o que você está pensando, de que forma que você está agindo, o que você está plantando, coisa boa ou negativa. Está fazendo bem para o próximo, está desejando a felicidade para o outro, ou está jogando praga, está jogando pensamentos negativos para outra pessoa. Ou então, aquilo que você faz no dia a dia, você faz alguma coisa que beneficia alguém? Para quem faz todo dia uma pequena coisa que seja, uma pequenina coisa que seja, já te dá um bem-estar. Mesmo eu tenho um hábito, andando na calçada, você vê um caco de vidro, eu chuto para o cantinho para ninguém se machucar. Casca de banana, chuto também para ninguém escorregar, para ninguém se machucar. Quem que vai se machucar? Não sei, não importa quem seja. O fato de desejar que ninguém se machuque, que todo mundo encontre bem-estar, é um karma positivo que eu estarei plantando. E posteriormente, algum benefício nesse sentido também vai acontecer comigo, porque estou plantando. Não faço com a segunda intenção, mas você criando o hábito de sempre fazer alguma coisa boa, tudo isso vai te reverter de uma forma agradável. Sempre vai te reverter de uma forma agradável. Coisas boas vão acontecer, ok? E aqui o mestre cita um texto do Yogananda, que nós devemos, para obtermos bons resultados, é necessário repetirmos adequadamente as palavras da mentalização. Aquilo que você tem em mente é bom proferir em palavras, no som. Quando não tiver ninguém perto, não estiver incomodando ninguém, é bom repetir em voz alta. Se você estiver em casa, sozinho, agradeça, obrigado. Sou filho de Deus, sou amado, sou harmonioso, sou filho de Deus, sou amado, sou harmonioso. Se tiver alguém perto, então vai pensando mentalmente. Mas na medida do possível, não incomodando ninguém, não estando ninguém próximo, então fale em voz alta. Se estiver sozinho em casa, fale em voz alta, que é muito melhor. Okay? Então, por isso que aqui é preciso que a mentalização seja efetuada repetidas vezes, olha bem, 3 Fs, com fervor, com força de vontade e com fé. 3 Fs, fé,
fervor e força de vontade. Assim é o ingrediente da oração, a essência da oração. Fé, fervor e força de vontade. Não é simplesmente orar, não é simplesmente jogar para Deus o problema e ficar lá assistindo televisão. Esse não é o caminho. Então, a força de vontade é fundamental. Eu gosto de citar a frase de Chico Xavier. Muitas pessoas não querem se esforçar, quer que Deus resolva o problema, joga todo o problema para que Deus resolva, quer que tudo caia do céu sem o esforço dela. Não é isso. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso. Então é importante que a pessoa tenha fé, fervor e força de vontade. Então veja os grandes vitoriosos, força de vontade. Força de vontade. Não deixar a peteca cair. Força de vontade consegue-se qualquer coisa. Então, no caso de cura de fobias, irritações, complexo de inferioridade, complexo de perseguição, deve-se concentrar a mente no pensamento de que o paciente possui temperamento contrário demonstrado. Então, aquilo que nós dissemos agora há pouco. Você vai orar lá para o seu filho, para o seu neto, para o cônjuge, para alguém da sua família, mamãe, papai. E se pensar ele está doente, não, tem que pensar no contrário. Ele está saudável, até ter em mente que já está andando, está forte, saudável, fazendo todos os exercícios, ter sempre em mente isso. E dizer também para a pessoa que está recebendo oração, pensar dessa forma também, para que não seja um pensamento antagônico daquilo que você está orando. Então a pessoa que está recebendo oração precisa acreditar na sua oração. Se ela ficar duvidando, não adianta, não vai surtir efeito, porque ela está combatendo a sua oração. Por isso que Cristo dizia, tu crês em mim? Acredita em mim? Sabe, se eu dissesse não, então, muito obrigado, até logo, PT saudações. Mas se acredita, então vou orar. Então são duas forças, a dela, que acredita na fé dela, e a força de quem está orando. Então, seu filho acredita na oração, seu cônjuge acredita na oração, então ore, porque assim as coisas vão acontecer através desse detalhe que é a concentração e a fé e o fervor. Por isso o fato que pense para quem você que está orando, está lendo a súplica, por exemplo, para o seu neto, para o filho, se ele está com gripe, pense saudável, imagine-o andando forte, saudável, e pense que já está dessa forma e ore com esse pensamento, acreditando que já está assim, ou seja, aquilo que Cristo disse, orar crendo que já alcançou. Orar crendo que já alcançou, então avance um pouco o pensamento de que já está andando, já está forte, está curado. E assim vai, a situação vai melhorar e com fé. Acredito que já tenha comentado, mas uma ocasião eu fazia parte de um júri de um concurso de narração infantil. E um garoto de 9 anos fez o seguinte relato. Ele estava doente e a mãe dele chegou na cabeceira dele e começou a ler a Sutra Sagrada. Começou pela revelação divina da grande harmonia. E quando chegou, é chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora que a doença já não existe para ti. Aí o menino ficou de pé e a mãe falou, menino, onde você vai? A senhora não falou que eu estou curado? Ele acreditou e ficou realmente curado. Essa senhora talvez esteja ouvindo, porque ano passado, ano retrasado, ela comentou, professor, lembra daquele menino de 9 anos que quando a mãe foi ler a sutra e quando chegou naquela parte, é chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar? E ele se levantou. Eu estava lendo a sutra, era o meu filho. Esse meu filho agora está com 30 e poucos anos, e essa senhora até hoje ainda continua firme na Seichonoe. Por isso é um exemplo muito interessante, e assim nós devemos manter esse pensamento, essa certeza das palavras da verdade, com pensamento convicto, racional e emocional das palavras da verdade. Sou filho de Deus, somente coisas boas virão. Sou filho de Deus, sou forte, sou saudável, sou forte, sou saudável. Repetindo várias vezes. Essas palavras vão adquirir uma força muito forte por estar gravado sobre o subconsciente e vai manifestar a saúde conforme nós estamos mentalizando. Muito obrigado.
Já nasce épico, o curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2022, que será realizado de 4 a 6 de fevereiro de 2022. Presença de espírito não vai faltar no mais completo evento online de todos os tempos, realizado pela organização que de ponta a ponta do país unirá na modalidade virtual todas as virtudes de cada mulher e líder que terá a honra de participar desse encontro histórico. Com o tema Renasça, viva plenamente o agora, o curso foi minuciosamente montado sob eixos focais que organizam a prática da liderança, orientam as ações cotidianas e promovem o renascimento espiritual das mulheres da sociedade contemporânea, capacitando-as para viver de modo pleno o agora, dentro do qual já existe a vida eterna. Curso Mulheres de Deus 2022 terá por marca sintetizar em um único evento toda a expertise da Associação Pomba Branca ao longo de sua história, que logo no primeiro dia será contada, transmitindo às participantes qual é a dimensão grandiosa de pertencer a um grupo de mulheres que tem feito toda a diferença ao longo das gerações de líderes que vieram se sucedendo até que elas que atuam nos dias de hoje. Palestrantes de vasta experiência na arte de transmitir os ensinamentos da Seitonoye orientarão estudos de largo alcance a respeito do significado mais profundo de ser uma dirigente da Associação Pomba Branca. Com momentos de perguntas e respostas, painéis com troca de experiências, atividades interativas online e salas ao vivo com quem compartilha da mesma função nas regionais de todo o Brasil, os tradicionais módulos dos departamentos. O curso proporcionará um sentido de corpo e de unidade altamente fortalecedor entre as líderes da mesma área de atuação, o que dá a este evento a dupla função de curso e grande fórum de troca e multiplicação de experiências. Atravessando a totalidade das atividades, será trabalhada a compreensão a fundo da missão, visão e valores da Associação Pomba Branca, uma organização sempre voltada para as ações que despertem a natureza divina e transformem cada mulher em uma referência de valorização da vida, com ênfase na espiritualidade, idealismo, alegria e excelência, entre outros valores que serão apresentados em vídeos especiais ao longo de toda a programação. Participe do curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2022, modalidade virtual. De 4 a 6 de fevereiro de 2022. Para se inscrever, vá até o nosso website no endereço eventos.sni.org.br. Mais informações 0 prestadora 11 5014 2299 pombabranca@sni.org.br ou no contato da regional da Seitonoye mais próxima de você. Deus conta com mulheres como você que neste evento celebrarão em conjunto a expressão dos seus valores, o aprimoramento do modo de ser líder e a vivência da prática religiosa no cotidiano, capacitando-as para viver de modo pleno o agora, dentro do qual já existe a vida eterna. Muito obrigado!